Fiquei impressionada com a expressão de terror e desespero do garoto. Sei que é bem triste e de muito sofrimento para os familiares a ocorrência do suicídio. Mas não devem se desesperar nem blasfemar, e sim tentarem ajudar um ao outro, esforçando-se todos para auxiliar o suicida. Que vejam nele um imprudente que fez muito mal a si mesmo, e é necessitado o perdão de todos e de muitas orações, colocando nelas o incentivo para que ele peça perdão, que rogue socorro e que aceite a ajuda oferecida, como também desejar-lhe paz e felicidade. Isto, vindo dos entes queridos, o auxilia muito, pois os familiares do suicida não devem pensar que ele será infeliz e que sofrerá pela eternidade. Nada na espiritualidade se faz automaticamente, pois cada caso é visto com carinho especial. Não se deve matar ou tirar a vida física de quem quer que seja, e embora as consequências do erro sejam penosas para quem o cometeu, o agressor sempre é perdoado quando pede perdão com sinceridade e repara a falta. O carinho dos que nos amam significa conforto, facilitando as coisas. E quem pensa em se suicidar, que não o faça, por pior que seja a dificuldade do momento, lembrando que tudo passa e o tempo trará as soluções. Continuamos a existência após a morte do corpo, e para o suicida essa continuação não é agradável, porque ele acaba sofrendo bastante. O socorrista nos acompanhou para uma visita ao cemitério. Veja, disse Josefino, 2 desencarnados trevosos guardando este túmulo. Aqui está enterrada 9 dias uma senhora, esclareceu o socorrista. Como ela ainda está ligada ao corpo, os desencarnados fazem rodízio para vigiá-la. São muitos os que querem vingar-se dela. Eles não poderiam desligá-la? Indagou Marília. Pelo que vimos, muitos desencarnados maus sabem fazer isto. Claro que poderiam, respondeu o socorrista. Mas já viram vocês como é triste o sofrimento de uma pessoa que fica após o desenlace, ligada ao corpo por dias? Sente a decomposição e os vermes a devorando. É por este sofrimento que eles não a desligam. Só vigiam para que ninguém o faça. Ou se ela o fizer por si mesma, saia, e eles a percam de vista. Certamente, quando eles sentirem que ela já está parando de sofrer no corpo em decomposição, a levarão para o umbral. Ela deve ter sido muito má para ter despertado tanto ódio assim, comentou Hugo. Tenho pena dela. Será que vocês socorristas não poderiam desligá-la, socorrê-la? Alberto, querendo que todos entendessem bem o que acontecia, nos convidou. Vamos nos aproximar para estudar e entender melhor esse fato. Os 2 desencarnados que vigiam não arredavam o pé do lugar, embora se inquietassem com a nossa presença. Um deles, depois de gaguejar, esforçou-se para falar. Esta não é de vocês. E depois não estamos fazendo nada. Sei, respondeu o socorrista. Viemos só para estudar. Vimos a senhora. Seu corpo se decompunha. E ela, espírito, estava desesperada, revoltada e indignada. Blasfemava contra Deus, achando injusto seu sofrimento. É por isto, Hugo, que os socorristas não podem ajudá-la. Vamos orar por ela, esclareceu Alberto. Todos do grupo recolheram-se em orações. Fluidos nossos foram até ela, porém não a atingiram devido ao seu bloqueio negativo. Fluidos bons ou ruins não são impostos, são lançados e recebidos quando queremos, e ainda podemos repelir qualquer energia que nos seja lançada. Quando oramos, ela por segundos pensou em Deus, mas não aceitou nossos pensamentos e sugestões de voltar ao bem, de forma que pelas orações recebem fluidos benéficos, mas se pensarmos negativamente, não se consegue recebê-los. Enquanto orávamos, os 2 vigias afastaram-se alguns metros, ficando nos olhando, e Cleusa dirigiu-se a eles. Vocês 2 não querem orar conosco? Não querem ajuda? Não precisam de auxílio? Por que não a perdoam? Calma aí, moça, respondeu um deles. Perdoar? Por quê? Ela nem me pediu. E por que se preocupa conosco? Não queremos nada de vocês. Não queremos orar. Ajuda?
Um deles riu. Uma garrafa de pinga seria de bom gosto. Afastamo-nos e despedimo-nos dos socorristas, agradecendo. Estávamos sendo aguardados num apartamento, e para lá fomos para estudar o desencarne de uma senhora. Alberto explicou à turma. Esta senhora é muito boa. Teve uma vida digna, fazendo do seu dia a dia um ato de amor. Ama a Deus profundamente. Ama a si mesma com muito respeito pela vida, e ao próximo como a si mesma. Entramos no apartamento. A senhora que viemos observar morava sozinha. Estava no quarto deitada, e lhe fazia companhia a filha que estava na cozinha preparando o jantar. Muitos desencarnados bons ali permaneciam, e vieram para estar com ela porque a amavam. Alguns deles comentaram. Ao saber que minha benfeitora ia desencarnar, pedi licença para vir ficar perto dela, para transmitir-lhe o amor que lhe devoto. Ela é tão boa. Vou vibrar com carinho para que não sinta nada. A senhora estava acamada, e naquele dia sentia-se indisposta. Ao pegar o copo de água para beber, um socorrista colocou um remédio na água que ela tomou, ficando sonolenta. 3 socorristas especializados começaram com delicadeza o desligamento. Após alguns minutos, o coração físico parou e também a respiração. O corpo carnal morreu, o perispírito separou-se dele, e ela sorriu meigamente. Recebeu bons fluidos de todos os presentes e adormeceu tranquila. Os que ali estavam por amizade e carinho começaram a cantar canções bonitas que escutávamos nas colônias e postos. O ambiente se mostrava radiante com vibrações de muita paz. O trabalho dos socorristas terminou e ela foi conduzida para uma colônia. Alguns a acompanharam, outros permaneceram ali. Vamos ficar até o enterro, disse um senhor. A filha veio dar uma olhada na mãe e pensou que dormia ao vê-la quieta. Uma senhora desencarnada aproximou-se da filha e lhe pediu para ver melhor a mãe. Então ela notou que a mãe não respirava e entendeu que desencarnara. Ajoelhou-se, começou a orar e lágrimas escorreram abundantes pela sua face. Após acalmar-se, sustentada pelos fluidos dos desencarnados presentes, levantou-se e foi tomar as providências que cabiam no momento. Afastamo-nos comovidos e Lourival comentou. Que diferença! Vimos uma desencarnada de quem muitos queriam vingar-se, e esta senhora com tantos ajudando-a. Alberto elucidou-nos. A desencarnação é a continuação real da vida que tivemos, pois nos ligamos através de nossos atos. Presenciamos 2 formas de viver diferentes, e não precisamos saber o que fez uma ou a outra, mas concluímos como deve ter sido o caminho delas. Diretrizes para o bem viver não nos faltam. Os ensinamentos de Jesus estão aí para todos, e não é difícil segui-los. Felizes os que fazem do bem o objetivo de suas existências. Por que umas pessoas se apavoram tanto com a desencarnação e outras não? Hugo indagou. Meditei por uns instantes. A pergunta era realmente interessante. Respondi tentando esclarecê-lo do melhor modo possível. Muitos realmente temem a desencarnação. O que normalmente acontece com alguns encarnados é que eles vivem as projeções, esperanças e ideais que preenchem seus pensamentos. Outros, masoquistas, ruminam incessantemente ofensas, dores e angústias, gostando até de se sentirem doentes para serem alvos de atenção. Têm medo de olhar a vida como ela é, porque se conseguissem ver a realidade da vida, teriam que mudar radicalmente seus pensamentos, modos e atitudes. Porque a vida não está delineada como os seus desejos e recusas, ela é o que é. Vejamos um exemplo. Quase sempre, diante da desencarnação de um ente querido, preocupamo-nos conosco, nos primeiros instantes quando pensamos: ai meu Deus, que será de mim agora? Depois, diante da dureza da separação, ficamos preocupados e vemos que deveríamos ter tido atitudes bem mais amorosas e benfazejas com aquele ente querido que se foi. Jesus nos advertiu que estivéssemos vigilantes.
recomendou aos apóstolos: estejam cingidos os vossos rins. Isto é, com os cintos cingidos. Naquele tempo viajavam colocando nos cintos os pertences mais importantes da viagem. Recomendou-nos assim, que estivéssemos sempre prontos para a viagem, referindo-se à desencarnação, porque a vida física não nos dá aviso prévio sobre isso. E assim passamos do plano físico para o espiritual, muitas vezes desprevenidos. Muitos encarnados não vivem esse ensinamento, essa verdade. Orgulho e prepotência, porque se todos percebessem que nada somos por nós mesmos e que nada temos de absolutamente nosso, a simplicidade e humildade seriam a base de nossas relações. Nas grandes catástrofes do mundo físico, os homens se ajudam mutuamente com simplicidade e fraternidade, porque com o acontecido tudo perderam e naquele instante são iguais. Passados os momentos dolorosos, vão aos poucos voltando às suas ilusões e a se explorar mutuamente. A humildade cultivada externamente representa vaidade e pretensão. A verdadeira modéstia somente existe quando não agimos com egoísmo e estamos totalmente conscientes de nossa pequenez. Se procedermos assim, veremos a realidade daquilo que somos e o que a vida é. Isso é fundamental para não nos perdermos nos caminhos das pretensões e vaidades humanas. Aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus esquecem-se de si e não se apavoram com a desencarnação, encarando-a como um prosseguimento da vida. Têm eles como ponto fundamental a glória de Deus manifestada na vida, e não nos seus desejos pessoais. Agem como a lagarta, que está sempre pronta a aceitar com amor as transformações que a vida quer operar em sua existência. De lagarta faminta, transforma-se em bela borboleta, sustentada pela energia do néctar das flores. Mas para isso é preciso que amemos a Deus acima de tudo, acima de nós mesmos. Não o Deus distante, e sim o Deus onipresente. É necessário pensar seriamente na desencarnação, e se quisermos ter uma continuação, que o façamos por merecer. Vimos muitas desencarnações, e todos nós do grupo aprendemos a desligar o perispírito do corpo físico. Lourival e Cleusa se emocionaram tanto que escolheram trabalhar após o curso, socorrendo recém-desencarnados. Meu amigo Antônio Carlos tem razão. Aprendemos muito quando ensinamos aos outros o que sabemos. Gostei imensamente de participar desse curso. A leitura desse livro continua no próximo vídeo.